Olá, cursistas! Sejam todos muito bem-vindos! É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Tiara Sodré. Trabalharemos a disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir aquela dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para as nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à nossa aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo da apostila, certo? E aí, vamos começar? Em nossa disciplina, iremos estudar o processo do planejamento estratégico governamental. Para isso, faremos um breve histórico do planejamento, de modo a explicar algumas características do contexto sociopolítico, em que se verificam as relações Estado-sociedade. Baseado nos contextos do material didático, dividiremos o nosso estudo da seguinte forma. O nosso material didático é composto por 4 conteúdos. Na nossa primeiro encontro, nossa primeira aula, abordaremos aqui esses 2 conteúdos, a unidade 1 e unidade 2, com os conceitos introdutórios ao planejamento estratégico governamental e na unidade 2, o planejamento estratégico governamental, convergência e enfoque. E quanto aos objetivos da nossa disciplina? Seguem os pontos principais. O objetivo do planejamento estratégico governamental é contribuir para que as atividades de gestão pública levadas a cabo nos vários níveis e instâncias governamentais que abarcam o Estado brasileiro passem a ser realizadas em conformidades com os princípios do planejamento estratégico governamental. E temos também como objetivo desenvolver uma ferramenta de gestão pública comprometida com a viabilização da transição entre o Estado herdado e o Estado necessário. Falando em planejamento, o que vem a ser planejamento estratégico governamental? Vejam bem, nós temos 3 palavras com fortes conceitos: o planejamento, a estratégia e o governo, que nada mais é uma ferramenta valiosa para a produção de políticas públicas, como processo de gestão das organizações e como prática social transformadora. Mas, vocês já pensaram? Será que o planejamento, a estratégia, são ferramentas recentes? Veja bem, podemos citar que desde o século IV a.C., um general e filósofo chinês já utilizava as ferramentas da estratégia, as quais é mundialmente conhecida, principalmente por sua obra A Arte da Guerra. E aí, alguém sabe quem é esse famoso general? Tempinho para vocês! Quem falou Sun Tzu acertou, é isso mesmo, o qual acumulou inúmeras vitórias à frente do exército real da dinastia Hu. Ele aconselhava a observar constantemente, planejar, medir os esforços e agir com sabedoria. Enfoca ainda o sentido da liderança e da motivação como ferramenta de unir os grupos. Em suas passagens, a capacitação e a tática de batalha fazem parte das estratégias que contribuem para o sucesso e que são fortemente utilizadas até os dias atuais. Vamos verificar um dos conceitos ensinados por ele? Esse trecho foi retirado do livro Arte da Guerra. Vamos ler. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, todas as batalhas você perderá. Veja que interessante esse conceito que ele aplicava desde o século IV a.C. Tranquilo, mas e no sentido governamental? No âmbito da gestão pública,
Será que é uma ferramenta nova? Bem, como ferramenta de gestão pública, a importância do planejamento passou por altos e baixos, desde a pós-guerra. Inicialmente confundido e quase restrito às experiências do planejamento socialista da ex-União Soviética. Lembra do mundo bipolar, que era dividido? Vamos para o mapa para facilitar a visualização. Temos aqui um mapa com a estratégia de simplesmente lembrá-los que o mundo bipolar era dividido entre países capitalistas, sinalados no mapa na cor cinza, e os países com a base socialista, representando aqui o mundo socialista, essas regiões com a cor um pouquinho esverdeada. Como representante, a Europa, a União Soviética. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, inspirado na experiência do exército revolucionário advinda da luta contra a burguesia, vamos anotar que aqui é interessante que nós anotemos esses conceitos. E contra inimigos externos, os países capitalistas, e apoiado pelos estudos que vieram a constituir a metodologia do balanço intersetorial, que era aquela matriz de insumo. Eu acho que vocês ainda se recordam. E produto. O planejamento logo se firmou como um instrumento de organização. Então, veja a importância do planejamento desde a divisão do mundo bipolar. O planejamento logo se firmou como esse instrumento da organização da economia socialista. A rápida industrialização e o crescimento da produção agrícola da União da República Socialista Soviética permitiram que ela despontasse como aliada essencial para a vitória do nazismo. Já no contexto da Guerra Fria, o planejamento passou a gerar efeitos socioeconômicos positivos nos demais países do bloco socialista. Agora, no âmbito dos países capitalistas, o planejamento passou a ser visto pela esquerda como uma possibilidade de superar as relações sociais e técnicas de produção capitalista na direção de algum tipo de socialismo, e pela direita como uma maneira de evitar as falhas do mercado. Lembraram? E assim, substituir racionalmente, ainda que parcialmente, o seu papel como ente regulador e alocador de recursos. Lembraram? A importância, então, do planejamento desde a Guerra Fria, muito utilizada para as repúblicas socialistas soviéticas, a ex-União Soviética. Então, a proposta do planejamento no pós-guerra rapidamente se espalhou como prática governamental em vários governos da América Latina. Foi a época do crédito fácil, taxas de crescimento mantidas com poupança externa, megaprojetos de infraestrutura financiados pelo Banco Mundial, empoderamento da tecnocracia pública. A tecnocracia pública também muito utilizada em alguns conceitos atualmente. Cabe ressaltar nesse momento que essa concepção de planejamento moderno teve sua mais remota origem no século XIX, quando Saint-Simon, um aristocrata arruinado, combatente da Guerra Civil Americana, que acreditava numa sociedade ideal, dirigida por filósofos, cientistas e engenheiros. Lembram dele? Quando um dos seus discípulos, também mais dedicado e secretário particular, o Auguste Comte, consolidou a ideia de que o planejamento e a noção de progresso inevitável eram sinônimos do mesmo movimento da humanidade em direção a uma sociedade perfeita. Vejamos então a grande contribuição do Saint-Simon ao pensamento socialista. Foi a sua insistência de que o dever do Estado de planejar
organizar o uso dos meios de produção, ele tinha que se manter continuamente a par das descobertas científicas e os gestores, gente, teriam que ser peritos industriais administrativos, não meramente aqueles dirigentes sem conhecimento nenhum. Olha que importância, desde o século XIX, nós já descobrimos como o planejamento é utilizado como estratégia. Então, os gestores, eles não eram simplesmente homens de negócio, meros políticos, não, teriam que ter conhecimento. Então, vejamos, no âmbito das experiências brasileiras acerca do planejamento, de forma sucinta, o planejamento das ações do governo surgiram a partir dos anos 50. Sucessivas experiências de planejamento no âmbito federal, como o Plano de Metas, entre 1956 a 1961. Se recordam? Do governo Juscelino Kubitschek. Assim, a proposta de planejamento aprofunda-se durante o período militar com sucessivos planos que são formulados e implementados seguindo o estilo autoritário, centralizador, típico dos governos militares. Agora, no início dos anos de 1970, a implantação de um sistema de planejamento federal deu origem a 3 edições do Plano Nacional de Desenvolvimento. Logo após, com o governo civil da nova República, iniciado em 1985, tentou-se muito sucesso retomar iniciativas de planejamento que fossem além do plano setorial. E no sentido estrito do termo, percebe-se iniciativas do planejamento no governo de Fernando Collor. Diante disso, percebemos que o planejamento é um exercício sistemático de antecipação de futuro e é intensivo em uma gestão. Ele é essencial, não pode ser colocado de lado. Uma organização que pensa e planeja estrategicamente as condições cria o surgimento de uma liderança baseada na democracia interna, na delegação de autoridade. Percebe-se também que nos locais onde não há o planejamento, quase sempre surge dirigentes com monolitismo político e autoritarismo. Nesse sentido, vamos entender o contexto sociopolítico em que se deve inserir o PEG, ou seja, o Planejamento Estratégico Governamental. Assim, tem-se em mente que temos algo para transformar, algo para modificar, através do ato de planejar. Então, vejamos. A proposta a ser apresentada é promover um processo de transformação do estado herdado para o estado necessário, oriundo das ferramentas que nós vamos começar a estudar do planejamento estratégico, através também de gestores que consigam identificar as demandas da sociedade e transformá-las em programas de governos que atendam de fato essa demanda. Mas, falando em estado necessário, estado herdado, vocês já ouviram esse termo? O que vem a ser estado herdado e estado necessário? Bem, estado herdado é uma consequência da concentração de poder econômico e político vigente no país, que hoje asfixia nosso desenvolvimento e penaliza a sociedade brasileira. Foi estabelecendo um tipo de relação particular entre Estado e a sociedade. Então, nesse sentido, foi se estabelecendo uma relação particular entre Estado e sociedade. Ou seja, refere-se além das preferências ideológicas e a combinação que o país herdou aqui, no período militar, de um Estado que associava patrimonialismo com autoritarismo,
junto com o clientelismo. E hipertrofia com opacidade, insulamento com intervencionismo, deficitário com megalomania, que não atendia às demandas maiores do Estado. Lembram? Já foi estudado isso nas disciplinas anteriores e acredito que para muitos cursistas está muito ainda fresco na memória. E não atendia um projeto das coalizões de direita e muito menos daquelas de esquerda. E, a partir da redemocratização iniciada em meados dos anos de 1889, poderia suceder os governos de então. Então, essa relação particular se revela na coexistência no âmbito das políticas públicas, que implementam o Estado de dois espaços distintos. Vejamos. Um que serve à classe proprietária, a criação de infraestrutura econômica, produtiva e a coordenação econômica, que são relativamente preservadas e insuladas do clientelismo, que mencionamos anteriormente, seguindo um padrão de eficiência e eficácia, semelhante àqueles que vigoram no estado de bem-estar dos países avançados. Do outro lado, que abrange os órgãos pertencentes ao Ministério Sociais, que servem às classes subalternas, que são objeto de repartição política entre os partidos que apoiam o governo e em que é usual a prática do clientelismo, onde o padrão se situa muito abaixo daquele que exibem países periféricos com renda muito inferior à nossa. Nesse sentido, lembro-los que capitalismo periférico seria a superexploração da força de trabalho e concentração de riqueza. Com o final do regime militar, o Brasil iniciou um processo de democratização política, lembra? Que possibilitou o surgimento de capacidade dos segmentos marginalizados, de veicular seu interesse, levando à expressão de uma demanda crescente por direitos de cidadania. Nesse cenário tendencial da democratização, a sociedade anseia que o Estado satisfaça as necessidades sociais represadas ao longo do tempo. O processo de democratização pode ter dificuldades ou mesmo fracassar, com enorme esterilização de energia social e política. Então, assim, definimos Estado herdado e vamos então definir Estado necessário como aquele Estado capaz não apenas de atender às demandas de uma sociedade cada vez mais complexa, mas de fazer emergir e satisfazer as demandas da maioria da população hoje marginalizada. Um Estado que possa alavancar o atendimento das demandas da maioria da população e projetar o país numa rota que leve a estágios civilizatórios superiores. Ou seja, aquele Estado capaz não apenas de atender às demandas da maioria da população hoje marginalizada, mas de fazer emergir e satisfazer aqueles da cidadania política, social, econômica e ambiental. Para compreendermos melhor as dificuldades que envolvem transição do Estado herdado para o Estado necessário, é conveniente citar uma passagem da obra de Klaus Hoff. Vejamos. É bem possível que o desnível entre o modo de operação interno e as exigências funcionais impostas do exterior à administração do Estado não se deva à estrutura de uma burocracia retrógrada, e sim à estrutura de um meio socioeconômico que fixa a administração estatal em um certo modo de operação. É óbvio que um desnível desse gênero entre o esquema normativo da administração e as exigências funcionais externas não poderia ser superado através de uma reforma administrativa, mas somente através de uma reforma daquelas estruturadas do meio que provocam a contradição entre estrutura administrativa
e capacidade de desempenho. Que interessante isso. Entenderam? Ficou claro? Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: o desnível entre o modo de operação interno do Estado e as exigências funcionais provenientes do exterior não se deve a uma estrutura burocrática retrógrada, e sim a um ambiente socioeconômico e político, este sim retrógrado, que condiciona a administração estatal a um certo modo de operação, e que um desnível desse tipo não pode ser superado através de uma reforma administrativa. Ele demanda uma reforma das estruturas, daquele ambiente que provocam a contradição entre a administração e sua capacidade de fato de desempenho. Tranquilo até aí? Então vamos. Enquanto essa reforma das estruturas socioeconômicas não ocorre, é necessário entender que a ideia tão difundida entre nós de que, todos já escutaram isso, o Estado brasileiro não funciona, deve ser matizada por essa contribuição de Hoff. Isso nos remete a uma indagação. Será que o Estado brasileiro não funciona bem para a classe rica? O Estado capitalista brasileiro foi conformado mediante a sucessiva resolução de agendas decisórias enviesadas pelos interesses e valores da classe proprietária. E por isso ele funciona, e muito bem, para essa classe proprietária. E só irá funcionar para a classe trabalhadora se isso for funcional para a manutenção e naturalização das relações sociais capitalistas. Isso é, para a manutenção da reprodução do capital. E, além disso, como ocorreu no estado de bem-estar, quando a classe trabalhadora organizada for capaz de pressionar para que isso, de fato, aconteça. Não se esqueçam. E a transição do estado herdado para o estado necessário nos remete a outras considerações. A criação de outros arranjos que trouxessem engatilhada a mudança através da adoção de metodologias de trabalho, entre as quais ressaltamos a do planejamento estratégico governamental, que permitam maior racionalidade, transparência, accountability, entre outros, no âmbito interno e no externo, o favorecimento à participação crescente dos movimentos sociais e da classe trabalhadora, e o planejamento estratégico governamental, essencial para fundamentar e subsidiar o processo de transformação entre o Estado herdado, aquele que nós verificamos que foi oriundo da ditadura militar, e entre outros, e da reforma gerencial de corte neoliberal no Estado necessário. Bem, compreendido cada um desses conceitos, certo? Apresentados. Então, cabe ressaltar que a transição do Estado herdado para o Estado necessário, aquele que possa servir como instrumento para implementar aquela proposta de mudança, demanda alguns itens. Vamos anotar? A capacitação de seus quadros, a formação de gestores que aliem dois tipos de capacidades ou habilidades básicas. A primeira é dominar os aspectos teóricos e práticos do processo de elaboração. Olha, de quê? De políticas públicas. E a segunda capacidade de respeito à atuação de maneira eficiente, a ponto de fazerem aí cada vez mais eficaz os recursos que a sociedade lhes produza como um impacto crescente e efetivo. Agora que compreendemos esses conceitos, vamos estudar sobre conceito e o contexto disciplinar da administração pública. Mas por que nessa disciplina usamos tanto a administração pública, ou melhor, usamos gestão pública no lugar de administração pública? Vocês perceberam? Bem,
O termo administração tem um significado mais amplo, buscando um status universal, capaz de abarcar todos os âmbitos de atividade humana. Então, ele é bem amplo, inclusive o mundo político, ou aquilo que se em seguida designa como administração geral. A mesma literatura, usando o prefixo public, enfatiza que este termo tem sido traduzido como administração pública para referir ao ambiente público de governo. Bem, no Brasil, atualmente é utilizado o termo gestão pública para fazer referência às atividades que têm lugar no ambiente público ou aos conhecimentos que nele são aplicados. A indagação sobre a adequação do marco analítico conceitual da administração geral inicia-se pela caracterização da área de atuação conhecida como políticas sociais, que é aquela no qual se desenvolvem boa parte das ferramentas das ações do planejamento estratégico governamental. A individualização das políticas sociais no âmbito dessas políticas públicas revela um conceito de desenvolvimento que entende como separáveis e, por isso, passíveis de serem tratados em separado os aspectos relativos ao econômico e ao social. Pois bem, assim, é importante que entendamos o que significa as chamadas políticas sociais que eu acabei de mencionar. Verifiquemos. As políticas sociais se referem aos serviços educacionais, de ajuda jurídica, de assistência médica e outros providos pelas políticas públicas também, mesmo que garantidos por lei. Geralmente, aparecem como favores à população, sendo implantados em conjuntos com políticas mais ou menos específicas e cambiantes. As políticas sociais são organizadas em nome da solidariedade social. Os jovens, os trabalhadores contribuem para a aposentadoria dos idosos, concordam? E para cuidado e educação das crianças, que são tratamentos. Então, todos aí contribuem para, de fato, fazer o exercício da política social. Os empregados contribuem para os desempregados, os ativos para os inativos, os solteiros para os casados com salário e família. Logo, a razão de existência das políticas sociais seria então fazer com que a sociedade, assimilada a uma grande família, viva em harmonia e paz, uns colaborando com os outros. Então, será que todas as políticas sociais são implementadas diretamente pelo Estado? O que vocês acham? Na maioria dos casos, não. As políticas sociais costumam ser implementadas diretamente pelo Estado, mas por meio de convênios e contratos com empresas privadas ou ONGs. E empresas envolvidas com atividades de responsabilidade social, empresarial, que passam a oferecer os serviços financiados pelo Estado. Assim, de modo que pode parecer paradoxal, distritante, essas organizações mantêm seu processo de acumulação de riqueza através da implementação de políticas sociais. Olha que interessante. Para alguns críticos, a política social, apesar de aparecerem como compensações, elas constituiriam um sistema político de medições ou mediações entre capital e trabalho, que visa a articulação de diferentes formas de reprodução das políticas de exploração e denominação da força de trabalho entre si, como processo de acumulação e com a correlação de forças políticas econômicas. Assim, como nós falamos, a política social demanda um tipo específico de gestor, não apenas para a sua formulação, mas também para a sua implementação. Cabe, então, ao gestor social, além de trabalhar na empresa privada,
como implementador das políticas sociais, deverá também atuar igualmente na elaboração no âmbito do Estado e que o obriga a uma difícil inflexão. Concordam? Faz sentido até aí? Então vamos verificar o contexto de administração geral, a qual é subdividida segundo o tipo de organização a qual ela é aplicada. Logo, a administração que se aplica a uma empresa privada é diferente daquela aplicada às instituições governamentais ou ainda aquela de um setor social sem fins lucrativos. Vamos para o quadro para verificar a diferença e a semelhança, se existir, entre elas. A administração geral e pública, ela tem como conceito manter a administração e dirigir a organização, um grupo de indivíduos ou objetivo comum, associado, entende-se a organização como isso, pode-se também como entidade pública, utilizando técnicas, gente, de gestão para que alcance seus objetivos de forma como? Eficiente e eficaz, com responsabilidade social e ambiental. Segundo Lacombe, ele fala também que o conceito de administração é a essência do trabalho do administrador, em obter resultados por meio das pessoas que ele coordena. Ou também, o famoso Drucker, em 98, diz que administrar consiste em manter as organizações coesas, fazendo-as funcionar. Então, a administração geral é derivada da administração de empresas, que subsidiou a formulação dos cursos de administração pública, cuja administração geral passa a ser utilizada aí, nesse sentido, como a composição dos conteúdos da disciplina. Assim, o planejamento estratégico, ele vai se opor entre a concepção da administração pública como uma derivada ou particularização da administração geral. E nesse sentido, os currículos dos cursos de administração pública foi sendo conformado através da adaptação de conteúdos previamente existentes, daquele de cursos de administração de empresa e pela adição de outras disciplinas. Vamos então caracterizar a administração de empresa e a administração pública, visto que já conhecemos os conceitos da administração. Administração pública é aqui, com a setinha para baixo, meramente ilustrativo, sem nenhum caráter. A administração de empresas privadas, o que se aplica nas organizações privadas, gente. Qual que é o objetivo da organização privada? Razão de ser o lucro financeiro, conjunto de conhecimentos, objetivo, se não eliminar, manter os conflitos entre capital e trabalho no nível que não inviabilize a produção. Já a administração pública, ela pode ser entendida e pode ser aplicada no meio público, razão de ser prestação de serviços públicos que atendam às necessidades do cidadão. Aqui nós temos interesses políticos, econômicos e de outra natureza, não apenas se expressam como devem uma sociedade democrática fazer. Tranquilo até aí? Faz sentido para vocês? Então vamos continuar. Verificamos aí a diferença entre a administração de empresas privadas e a administração pública. Então, entendida como ambiente de união de interesse político, econômico e de outra natureza, não apenas se expressam como devem uma sociedade democrática fazê-lo. Assim,
Um gestor deve saber identificar as potencialidades, perceber as oportunidades, desenvolver e motivar as pessoas de forma a levar a organização a alcançar seus objetivos. Compreendemos então o contexto que deve inserir as atividades do planejamento estratégico do Estado brasileiro e a dimensão do desafio que é a construção entre Estado herdado, que coloca para as realizações dessa atividade para irmos para o estado necessário. Agora, analisaremos a contribuição de dois enfoques relacionados à gestão pública. Vejamos. A convergência entre enfoque do planejamento estratégico, a gente pode analisar precisamente o processo de elaboração de políticas públicas que constituem o fundamento da disciplina do planejamento estratégico, como a junção da análise de políticas e, de fato, do planejamento estratégico situacional, conhecido como um PES. Então, enfoque da análise de políticas. Vocês já ouviram falar? O que vem a ser a análise de políticas? De acordo com vários autores, podemos conceituar a análise de políticas como um conjunto de conhecimentos proporcionado por diversas disciplinas das ciências humanas, utilizado para analisar ou buscar resolver problemas concretos relacionados à política pública. Ou também podemos defini-la como uma ferramenta que consiste em descobrir o que os governos fazem, por que fazem e que diferença isso faz caso eles não o fizessem. A descrição e explicação de causas e consequências da ação do governo. Temos um outro autor que conceitua a análise de política, a qual recorre a contribuições de uma série de disciplinas diferentes a fim de interpretar as causas e consequências da ação do governo, em particular do processo de elaboração de políticas. Nesse sentido, temos que analisar níveis da análise de política, porque já compreendemos o que de fato são políticas públicas. Então, a análise de política tem 3 níveis. E precisamos identificá-los de forma adequada, como eles são divididos nas relações políticas e como cada categoria é analisada. Vejamos. Ela é dividida em 3 níveis. O funcionamento da estrutura administrativa. Esse nível aqui é superficial. Ele refere-se que explora as ligações e rede intra e interagenciais, ou seja, determinadas por fluxos de recursos e de autoridade. É o que podemos denominar níveis da aparência ou superficial. Processo de decisão é o segundo nível, em que se manifestam os interesses presentes no âmbito da estrutura administrativa, isto é, dos grupos de pressão que atuam no seu interior e que influenciam o conteúdo das decisões tomadas. É o que podemos chamar de níveis dos interesses dos atores. Nesse nível interno, são as relações entre Estado e sociedade. Refere-se ao nível da estrutura, de poder e das regras de sua formação. O da infraestrutura econômica material. É o determinado pelas funções do Estado, que asseguram a reprodução econômica e a normalização das relações entre os grupos sociais. Este nível de análise trata da função das agências estatais, que é, em última instância, o que assegura o processo de acumulação de capital. Nesse sentido, é a sua legitimação perante a sociedade. É o que podemos denominar também de nível essencial ou estrutural. Faz sentido até aqui? Assim, a análise deve ser desenvolvida de forma reiterada, em ciclos de retroalimentação, do primeiro para o terceiro nível e vice-versa,
buscando responder às questões suscitadas pela pesquisa em cada nível. Vejamos então o que refere-se o planejamento estratégico situacional. Ele é baseado em pressupostos muito semelhantes àqueles que vimos da análise de política. O método do planejamento estratégico governamental, o PES, é uma alternativa ao planejamento tradicional. Ele surgiu como resultado da busca de uma ferramenta de suporte, ao mesmo tempo científica e política, para o trabalho cotidiano de dirigentes públicos e outros profissionais em situação de governo. Vamos analisar essas características no quadro a seguir. Ele foi criado aqui por Carlos Matos. Ele foi ex-ministro de planejamento chileno do governo. Ele nasceu, gente, ao longo do processo de reflexão. Essa teoria, ela nasceu ao longo de um processo de reflexão ocorrido no período em que Carlos ele ficou preso em função de um golpe militar. Ele também formula uma crítica ao planejamento governamental tradicional e propõe método alternativo, levando em conta o caráter situacional, ou seja, situação do ator que planeja, estratégico, o qual deveria possuir os planejamentos, em especial aquele necessário para lidar com as particularidades do Estado brasileiro. De acordo com esses pressupostos, e também pelo fato de ter sido concebido através do aprendizado proporcionado por sucessivas experiências de planejamento governamental em países periféricos, o método do planejamento estratégico situacional foi escolhido como um dos fundamentos dessa disciplina, que é a PEG. Nesse sentido, cabe-nos refletir sobre o planejamento, analisando algumas questões que ouvimos frequentemente e com certeza vocês já ouviram. Então vamos comigo identificar. Será que é mito ou verdade? Vamos para o quadro. Planejar é uma coisa, fazer é outra. Será? O que vocês acham? Essa frase ela é muito utilizada com frequência nos contextos institucionais, que têm um precário ou quase nenhum planejamento. Os métodos de planejamento tradicional, ao ignorar a variável política, cortaram o caminho para o diálogo entre plano e gestão, relação absolutamente imprescindível para casar o planejar com o fazer. A absoluta maioria dos planos fracassam porque o momento da gestão, aquele de fazer de fato, não foi tratado com a devida importância, exatamente durante o momento de planejamento. Voltemos aqui. Será que o planejamento, ele engessa o governo? Mito ou verdade? Mito. Uma organização que pensa e planeja estrategicamente cria condições para o surgimento da liderança, baseado na democracia interna e na delegação de autoridade. No monolitismo político, e o dirigente autoritário surgem, quase sempre, no ambiente de ausência do planejamento estratégico e participativo, como já vimos. Um governo que se planeja, otimiza recursos e se antecipa aos problemas. E essa frase aqui, vocês já escutaram? O planejamento é um rito formal falado em código e desprovido de substância? Será? Certo ou errado? Esse preconceito está muito associado com o próprio elitismo intelectual, que o planejamento tradicional e seus defensores constituíram ao longo de décadas, venerando modelos abstratos e inúteis. Neste caso, sempre será verdade o ditado que diz que o improviso sempre preferível ao planejamento mal feito, isto é, burocrático formalista. O ideal é associar a intuição e bom senso com técnicas e modelos tradicionais, racionais, adotados em qualquer manual de planejamento. E essa frase? O planejamento é um rito formal falado em código ou substância? E o planejamento é obra puramente técnica
ou deve ser neutro? E aí? O que vocês acham? É evidente que os planejadores devem ter conhecimento técnico mínimo, isso é o básico, sobre o que planeja, e a técnica pode ser usada em diversas direções, até opostas. Não existe planejamento neutro, gente, pelo simples fato de que planejar é priorizar, é resolver problemas. Isso pressupõe uma determinada visão de mundo, uma concepção de Estado, de organização social e assim por diante. Planejar estrategicamente implica necessariamente em manipular variáveis políticas em situações de poder compartilhado, onde os outros também planejam e formulam estratégias. O planejamento que se diz meramente técnico, na verdade, resulta em simples adivinhação e charlatismo intelectual. Concorda? Vamos para outra questão. A participação social atrapalha o plano governamental? A nossa última questão aí. E aí, mito ou verdade? Outro mito que carece de base empírica e conceitual. A participação social organizada na elaboração, execução e monitoramento do planejamento não só confere mais legitimidade e responsabilização coletiva sobre seus resultados, como ajuda a evitar desvios de recursos e fiscalizar a execução dos serviços públicos. Fundamentalmente, a participação dos grupos organizados, conselhos de políticas e da população em geral representa um resgate da cidadania, processo meritório em si mesmo. Bem, agora que compreendemos esses equívocos que perpetuam a prática do planejamento, é importante que assimilemos essas contribuições que nos remetem aos dois enfoques relacionados à gestão pública. Um de análise do processo da elaboração de políticas públicas, que nós vemos e estudamos aqui, e o outro, uma análise do processo do método PES. Eles constituem o fundamento do planejamento estratégico. Finalizamos o conteúdo dos temas introdutórios nessa disciplina e, com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar dúvidas e não se esqueçam de estudar os conteúdos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!